Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu trago uma redação com 35 linhas, uma redação de tema racismo religioso no Brasil e com estrutura padrão, né? Então você tem a estrutura com introdução, desenvolvimento e conclusão, como você pode observar, e desse modo eu tenho certeza que você vai conseguir escrever muito bem assistindo esse vídeo. Tá? Eu não esqueci nenhum detalhe, eu tentei lembrar de todos os detalhes da redação. Bom, começando, nós temos aqui o tema racismo religioso, aí eu utilizei uma citação a partir de um filme bem interessante, chamado Caso de Antiguidade, 2020, e que conta a história de um rapaz chamado Cristóvão, que foi para uma cidade grande e, ao chegar nela, sofre com o preconceito. A partir disso, eu busco reforçar o meu argumento, demonstrando dois argumentos que eu vou utilizar para desenvolver abaixo na argumentação, e aí, a partir disso, eu encerro com uma conclusão. Vamos ver. Esse personagem suportou muitas humilhações, tornando-se vítima da sociedade que mascara o racismo contra o negro e também o nordestino. Bom, na verdade, o tema é racismo religioso. Tá? O que eu fiz? Eu tentei aproximar a minha citação, que é sobre o racismo, para poder falar sobre o racismo religioso, já que eu não encontrei durante a redação um filme que falasse especificadamente sobre racismo religioso. Então, o que eu fiz? Eu tentei aproximar, já que há racismo no filme, para falar um pouco sobre o racismo religioso. Abaixo eu expliquei da seguinte forma: isso pode ser encarado como sendo uma base ao que é chamado de racismo religioso, cujos cultos e ordenanças relativas à religiosidade de origem étnica são barbaramente discriminados. Tá? Então, aí eu acabo elucidando, né, tentei assim explicar, tornar bem claro o motivo da minha citação anterior. E aí eu concluí. Logo, o filme revela a questão da luta contra o preconceito que ainda é encarado como um tabu pela sociedade. Quem assistiu o filme vai justamente saber do que eu estou falando aqui. Tá? Então, o ponto a ser trabalhado aí nos próximos parágrafos é tentar desenvolver esses dois argumentos aqui, ó, esse e esse aqui. Tá? Então, eu tentei trabalhar isso de uma forma mais surpreendente, com um argumento de impacto, com citações. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui, ó, segundo parágrafo. De acordo com o artigo 208 do Código Penal, é estabelecido. Aqui tem um tá? Eu esqueci. É estabelecido que o infrator que tem ódio de uma pessoa por causa da sua religião seja punido com prisão. Tá? Do mesmo modo que vilipendiar, mascarando ou assumir publicamente uma cerimônia religiosa também é motivo para que essa importante punição seja acionada contra o ato criminal. Aí eu tentei, né, buscar mais uma citação, né, porque é interessante que num parágrafo nós tenhamos duas citações. Vamos ver. Conforme citou o célebre músico Bob Marley, graves crises no. Peraí. Bob Marley, aqui, ó. Enquanto a cor da pele, tá? Aqui está separado, botei junto. A cor da pele dos homens valer mais do que o seu intelecto, haverão graves crises no mundo. Tá? Então, a partir dessa citação, eu acabo fixando mais o meu argumento, reforçando ainda mais. Então, vamos ver aqui agora a conclusão. Então, o decreto-lei demonstra que escarnecer ou agredir racialmente um indivíduo ou grupo religioso indiscutivelmente configura-se crime sem fiança com direito à prisão. Tá? Então, reforcei mais que é um delito fazer uma crítica à religião, né, como fica bem claro aí no artigo 208
do CP, e a partir disso eu busco penalizar, né, reforçando e concluindo o meu argumento. Eu estou aqui filmando com uma mão, tá? Então tá tremendo um pouquinho, mas eu acredito que não fique difícil de ler. Sendo o afrofuturismo, segundo o afrofuturismo, é possível recriar o passado transformando o presente ao projetar um novo futuro que poderá ser desenvolvido para quem pensar nesse fantástico conceito. Aí eu busquei aqui trabalhar o conceito de afrofuturismo, porque como eu já falei nos vídeos anteriores, né, nós precisamos assim mesclar ideias, mas trabalhando com uma certa gradação, argumentos mais fortes no início. Então no início eu utilizei uma citação, contextualizei, expliquei, né, e concluí. Depois eu falo de leis, cito leis, explico. Depois eu novamente utilizo uma citação menor, né, de algum artista conhecido sobre o mesmo assunto. E depois eu concluo. Depois eu trabalho conceitos. Aqui é conceito, afrofuturismo. Então eu trabalhei esse conceito todinho aqui. Agora aqui, ó. Ademais, o grande antropólogo e escritor Gilberto Freire, autor de Casa Grande Senzala. Aqui o ETA ficou junto também. Lembra que os negros que eram escravos não tinham nenhuma expressão cultural mais declarável e livre de preconceitos, foram esquecidos pela sociedade da época. Tá? Então, aí eu, para poder embasar esse argumento, fixar mais uma vez, utilizando, por exemplo, o Gilberto Freire, ficou bem melhor dessa forma. Eu poderia ter citado, por exemplo, Paulo Freire também, mas eu preferi aqui ir para Gilberto Freire, que é um antropólogo bastante interessante e é um cientista que sempre, no seu livro, ele aborda um livro que é um calhamaço, é um livro bastante amplo, e você acaba tendo uma ideia do que foi o racismo historicamente, né? Então, aqui eu concluí, né, portanto, a defender a cultura afro, qualquer outra forma racial de religiosidade, o Brasil se tornará historicamente um país muito mais digno e humano ao valorizar sua própria identidade. Tá? Então eu toco na ferida, mostro a importância, defendo, argumento, né, essa ideia a fim de que o argumento ele se feche, ele possa realmente se fixar de uma forma mais interessante, né? Sempre reforçando, sempre buscando ganhar mais força. Nessa esteira, que não é muito comum, né, essa expressão inicial aqui de conclusão final, mas é também para a conclusão, nessa esteira, quando se tem leis, né, quando eu tenho leis, eu coloco nessa esteira. Então, trabalhei muito a questão aí da lei, né, como eu falei, a lei é artigo 208 do Código Penal. Então, fica agora nessa esteira para concluir. O longa-metragem brasileiro Casa de Antiguidade remonta à época com uma fidelidade à questão racial implícita na sociedade até hoje. Isso é um avanço ao se constituir um papel crucial na criação da lei contra o racismo religioso brasileiro. Além disso, a lei contra o racismo religioso precisa estar mais evidente para que o número desses crimes diminua no país. Sendo assim, a lei precisa ser ampliada com a conscientização dos jovens ao se investir na educação para que essa estatística triste se reduza o quanto antes. Tá? Então, eu busquei assim mitigar, né? Eu vou mitigando, eu vou tentando mostrar como que isso vai ser resolvido, né? Aqui, ao final, quando eu concluir a redação, aqui nesse sendo assim, ó, ponto. Sendo assim, vírgula, a lei precisa. Então, quando eu faço isso, eu estou aqui solucionando a questão, tá? Estaria intervindo, né? Buscando aí um argumento final, né? Para encerrar o meu texto ativo argumentativo,
Tá? Então, o texto dissertativo argumentativo ele tem essa estrutura. E aqui nós temos uma redação de 35 linhas, para quem nunca viu um texto, uma redação de 35 linhas. Tá? Me perdoe aí algumas falhas, tá? O vídeo é para dar uma noção maior, mais interessante. É claro que não é perfeito, é claro que nada nessa vida é perfeito, né? Então você precisa estar sempre tentando melhorar o seu texto, corrigindo, lendo, lendo mais uma vez e anotando cada uma das falas. Por isso que é importante o rascunho. É claro que às vezes não dá tempo para utilizar o rascunho, nós precisamos ter a habilidade, o treinamento para escrevermos o mais precisamente possível, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui.